esteja convosco. Anúncio da Boa Nova da Salvação, escrita por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e não hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. Como tivemos a oportunidade de dizer no início desta nossa celebração, temos muitos motivos de ação de graças para esta Eucaristia. Desde logo a eleição do nosso Papa, Leão XIV, com tudo o que isso significa, por um lado, de presença, de sentido de comunhão, de nos percebermos unidos, obviamente em Cristo, mas que estas figuras, como o Papa, dão sintonia, dão identidade também. E também, como tive a oportunidade de dizer no início da celebração, alguém fazia esta referência, penso foi o padre Alberto Brito, jesuíta, que dizia que um leão que se comove, quando o Papa se comoveu ao olhar a praça. Isso significa também essa força e essa sensibilidade que faz a diferença na vida de tantos, e pedimos que seja de facto de pontos. Espero que não tenha nada a ver com referências futebolísticas. Ontem alguns leões também se comoveram e umas outras águias também se comoveram, mas por outros motivos que não interessam agora aqui. E de facto o Evangelho fala-nos de um pastor no final desta semana de oração pelas vocações, e que queremos dar graças pela vocação que temos, mas sobretudo pela vocação que somos. Todos nós somos uma vocação. Mais do que termos uma vocação, todos nós somos uma vocação. Cada um de nós é uma vocação. E se calhar perguntarmos como é que vamos vivendo a vocação que somos, como é que a vamos alimentando, que sentido é que vamos dando aos dias que correm, o que é que isso de facto significa. Então, o pastor, este bom pastor, é de facto Jesus, bem sabemos. Mas a pergunta é: o que é que Ele nos ensina hoje? Como é que Ele nos ensina a viver a nossa vocação? Como é que Ele nos ensina a viver a nossa vida? E todo este caminho do Evangelho é um Evangelho muito pequenino. Começa por nos falar, eu sublinho 3 aspectos deste Evangelho. Começa por nos falar de escutar. Diz o texto que as ovelhas escutam a minha voz. Jesus refere-se às pessoas, a cada um de nós, escutar. Aprender a escutar não é fácil. Estamos num tempo e num mundo onde falamos muito, onde escrevemos muito, onde todos nós, infelizmente, podemos expressar a nossa opinião. Infelizmente, em alguns países e em algumas circunstâncias geográficas assim não acontece, mas podemos falar e falamos muito. Mas o desafio do bom pastor começa exatamente aqui, na escuta, escutar. O verbo grego que está no texto é o verbo akouo. E o verbo significa escutar, ouvir, significa escutar com o coração. E isso é muito bonito, escutar com o coração. Dar atenção é outro significado deste verbo, dar atenção. Ou seja, escutar como quem escuta, não como quem passa a correr. Escutar como quem escuta. Então, se calhar, perguntar como é que temos cuidado desta capacidade humana que temos, que é de escuta, deste sentido. Não é? Temos 5 sentidos. Como é que temos ativado o sentido da escuta de nós próprios, desde logo, como é que nos vamos escutando, da escuta do outro, da escuta de Deus. Como é que nos vamos escutando? Como é que vamos escutando a Deus? E eu diria sempre nessa relação entre aquilo que somos e o Deus que nos acompanha, Deus escuta-nos. Se
calhar às vezes nós queríamos que Ele falasse mais, para dizer a verdade. Mas Deus escuta-nos, Deus ouve-nos, Deus escuta-nos, Deus ouve aqueles que são os nossos pedidos. Não quer dizer que se resolva tudo à nossa maneira, como nós queremos, na nossa hora, mas temos um Deus que quer escutar-nos. O segundo aspecto que eu sublinho deste pequeno Evangelho é quando Jesus diz: eu dou a vida, eu dou a vida, eu dou a vida. Ele diz: eu dou a vida eterna. Então olhar para a nossa vida e pensar: e a nossa vida, como é que tem sido? Temos dado a vida a alguém? Estamos cá por alguém? A quem damos a vida? E pensar que Deus, de facto, deu-nos a vida, deu a cada um de nós, deu por nós e connosco, mas deu a vida, de algum modo também para nos ajudar a perceber o quanto se ganha quando nos damos e o quanto perdemos quando nos guardamos, quando nos fechamos, quando acumulamos apenas para nós o que somos, o que temos. Então, dar a vida como quem se coloca ao serviço, como quem não é o centro de tudo. Eu gosto muito de dizer, quando vejo os mais novos atentos aos outros, gosto muito, e há muitos que são assim, ou seja, quando vejo os mais novos atentos aos pormenores, e fazem assim a diferença. E não deixe de reparar quando alguns dos mais velhos parece que não contam com os outros. Chegam, instalam-se, fazem tudo à sua maneira, o mundo tem que rodar toda à sua volta. E depois gosto de ouvir os mais velhos a criticar os mais novos, porque acho que nessa altura percebemos que o mundo não é assim tão claro. Os mais velhos não são todos boas pessoas e os mais novos não são todos más pessoas. Os mais velhos não são todos generosos, atentos e preocupados com os outros, e os mais novos todos uns miúdos só centrados no seu umbigo. Então é muito importante, é muito bonito, quando nós vemos pessoas a rasgar estas fronteiras do egoísmo, da autoconcentração em si de tudo. Então é muito bonito ver essa grandeza, dar a vida, de estar atento, de colocar ao serviço. E nós somos um bocado isso, às vezes estamos atentos aos outros e outras vezes estamos preocupados só connosco. Enfim, então é preciso aprender aqui a desequilibrar esta balança para o lado bom, que é a atenção ao outro, o dar a vida pelo outro, pelos outros. Bom, enfim. E pensar que a vida que Jesus nos dá não é uma vida qualquer, é uma vida eterna. O que é que isso significa? É uma vida plena, uma vida com sentido, é uma vida com presença, com esperança, com alegria. Então pensar que Deus dá-nos uma vida assim. Depois a pergunta era, até porque é que nós não vivemos assim? Bom, porque às vezes temos as nossas preocupações, porque às vezes temos coisas que nos atrapalham o coração, é verdade, e a vida, mas o desafio mantém-se. Deus deu-nos uma vida e dá-nos uma vida eterna, com plenitude, com sentido. Mas precisamos nós de atualizar, de pôr em prática. Às vezes fico com a sensação, como aqueles programas de computador que de quando em quando precisam de atualizações, e nós às vezes não temos paciência para aquilo, eu pelo menos, e dá-me vontade de sempre passar as atualizações à frente, porque aquilo vai-me estar ali a demorar tempo e eu tenho mais de fazer. E depois às vezes, com isso, vamos perdendo capacidades, até que há um momento em que o programa já não funciona. Então, connosco, de quando em quando precisamos de atualizar, de fazer atualizações do coração e também das mãos, da generosidade. E o último aspecto que gostava de sublinhar deste Evangelho, para mim é uma coisa que eu nunca tinha reparado. Já faço algumas vezes esta reflexão sobre este Evangelho, mas nunca tinha pensado muito sobre isso. O texto diz, a certa altura, que ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. E ele tinha dito antes, ninguém arrebatará da minha mão. Nunca tinha posto muito isso. Então pensar que Deus, primeiro vai de mão dada connosco, o que parece claramente estranho, é verdade. Mas biblicamente acho que conseguimos perceber o sentido. Temos Deus de mão dada connosco. Mas o mais bonito e que eu nunca tinha reparado é que ele insiste nesta ideia. Ninguém me tira a pessoa que ama, aqueles que amam, cada um de nós, da sua mão. Então e os nossos pecados, e as nossas fragilidades, e as nossas atenções, e quando ninguém e nada tira-nos das mãos de Deus. Podemos ter mais ou menos consciência dessa mão dada que Deus caminha connosco, mas ninguém e nada tira
nos tira da mão de Deus. E também isso me fez pensar. E nós, passa a expressão, ou mesmo literalmente, damos a mão a alguém, caminhamos de mão dada, quem é que nós deixamos cair? O Papa Francisco, ainda fazendo referência a esse Papa que nos inspira tanto, dizia a certa altura que nós só devemos olhar de cima para baixo quando é para esticar a mão e para levantar alguém. Então pensarmos que é isso que Deus faz com cada um de nós. E também pensarmos que esse é o nosso maior desafio. Então termino exatamente a pedir o quê? Pedir exatamente que o Senhor nos ensine nesta Eucaristia a escutar mais. A escutar-nos, a escutar os outros, a escutá-lo. Que o Senhor nos ensine a escutar. Depois que o Senhor nos ensine a dar a vida. Não uma vida qualquer, não uma vida banal, não uma vida a correr, mas a darmos a vida plena, uns aos outros. E por fim, que o Senhor nos ensine a perceber a importância de termos um Deus que vai e caminha de mão dada connosco. Que nós possamos também caminhar de mãos dadas uns com os outros e assim sermos capazes de uma família mais forte, de relações de amizade mais fortes, de uma comunidade mais forte, de um mundo mais justo e fraterno.